7. Como está seu coração? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19:14. E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus, Atos 13, 22 e 23. Primeiro. Temos aqui duas passagens relacionadas com Davi. Salmo 19:14 é sua oração e Atos 13, 22, 23 fala dele como homem. Em sua oração Davi menciona as palavras de sua boca e o meditar de seu coração. Procura fazer com que seus pensamentos íntimos e suas palavras externas sejam aceitáveis a Deus, pois as palavras da boca são a expressão do pensamento. Donde se depreende que o principal problema é o coração. A questão central não é se as palavras estejam corretas ou não, nem é também a correção da atitude externa. O problema verdadeiro jaz na intenção do coração. O pensamento e a intenção do coração é a questão que não deve ser negligenciada. Por este motivo Davi ora para que o meditar de seu coração seja aceitável a Deus assim como as palavras de sua boca. Sua oração é que Deus aceite seu desejo interior. Daí Paulo testificar ser Davi um homem segundo o coração de Deus, Atos 13. Que tipo de pessoa é o homem segundo o coração de Deus? É aquele que permite que Deus lhe toque o coração. Se a pessoa não permitir que Deus lhe toque o coração, muito dificilmente será um homem segundo o coração de Deus. Muitos cristãos têm a tendência de perguntar, não estou agindo corretamente ao fazer isto ou aquilo? Não é direito falar isto? Minha expressão não está correta? Entretanto, a questão essencial não está no seu falar ou expressar a coisa certa ou não, mas na raiz do seu falar, expressar ou agir. Embora a pessoa externamente seja correta, ainda pode ter problemas com o coração. O interesse de Deus e seu toque estão relacionados com o coração do homem. É por este motivo que ele permite que muitas coisas aconteçam na vida de seus filhos. Ele usa estas coisas para tocar o seu coração e revelar o que aí se encontra. Segundo, observamos na Bíblia que Davi viaja na vida pelo caminho da cruz, e a vida que ele vive é a vida da cruz. O Novo Testamento inicia com duas pessoas, uma é Abraão e a outra, Davi, veja Mateus 1, 3, 6. Isto é porque dois homens trouxeram o Senhor Jesus. Trouxeram Deus dos céus à terra. Deus precisa encontrar pessoas como estas antes de achar um meio de vir dos céus à terra. Sabemos que Abraão é o pai da fé. Por toda a vida trilhou no caminho da fé. Somente este caminho pode trazer Deus à terra. Por outro lado, Davi andou na vida pelo caminho da cruz. Sua vida é uma vida de cruz. Ele não somente traz Deus aos homens, mas também faz com que Deus dirija os homens. Se você vive pela fé, tem a maneira de trazer Deus ao meio dos homens. Se você vive na cruz, fará com que Deus reine sobre os homens. Se os filhos de Deus estivessem mais dispostos a seguir o caminho da cruz e a levar a cruz, Deus, sem dúvida, teria mais domínio sobre os homens. A menos que você viva a vida de cruz, Deus não poderá reinar sobre você. A feição especial da vida de Davi pode ser vista em seu trilhar na estrada da cruz. Terceiro, o que Davi encontrou na vida foi um pouco estranho, mas todos esses acontecimentos revelaram o estado de seu coração. Primeiro, Davi era desprezado por sua própria família. Quando Deus enviou Samuel a ungir um dos filhos de Jessé rei sobre Israel, Jessé mandou chamar os seus filhos, mas negligenciou em chamar Davi. Entretanto, o coração deste jovem era correto, pois não perdeu o relacionamento adequado por causa de tal negligência. Deus disse a Samuel, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração, 1 Samuel 16, 7b. O coração de Davi era aceitável a Deus, de modo que foi escolhido e usado por ele. Depois de matar a Golias, Deus o colocou numa situação peculiar,
pois as mulheres de Israel cantaram: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 18:7b. Com respeito a estas duas cláusulas, veremos que uma tinha o propósito de testar a Davi e a outra era para provar Saul. Disse em Provérbios 27 que o homem é provado pelos louvores que recebe, v. 21. Quando as pessoas o elogiam demais, observe atentamente a fim de ver se você fica orgulhoso, ou quando os elogios são menos do que você merece, fica magoado. Que efeito teve as declarações das mulheres israelitas no coração de Davi e de Saul? Davi não deixou-se impressionar pela aclamação. Davi feriu os seus 10 milhares. Saul, entretanto, indignou-se muito com a declaração de ter morto somente seus milhares. É óbvio que o coração ciumento de Saul muito sofreu. 1 Samuel 18, 6-19. Suponhamos que você e outro irmão façam alguma coisa juntos. Qual será a sua reação se alguém lhe disser que o outro irmão fez um excelente trabalho e não mencionar o seu nome? Você, no mínimo, sentir-se-á magoado e um tanto triste. Esse incômodo e tristeza provam que você não está totalmente limpo. Você não confessa a si mesmo repetidamente que fez tal coisa para Deus e não para o homem? No entanto, o louvor que a outra pessoa recebeu sacode-lhe o coração e expõe a sujeira interior. Compreendamos que muitas das situações em que nos encontramos, especialmente as atitudes dos que estão ao nosso redor, provam o nosso coração. Depois de matar Golias, Davi tornou-se o herói de Israel, e então foi perseguido por Saul. Durante este longo período de provação ele submeteu-se à mão de Deus e não ousou fazer nada a fim de contornar a situação. Assim evidenciam-se a pureza e a retidão do coração de Davi. Depois de se tornar rei, Davi enfrentou sérias tribulações por causa de seu grande fracasso. Seu próprio filho procurou tirar-lhe a vida e, Simei amaldiçoando-o, jogava-lhe pedras. Qual foi a reação de Davi para com Simei? Novamente, seu coração era claro como o cristal. Disse Davi: pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, veja 2 Samuel 16, 5-12. Ele esperava na misericórdia de Deus. Oh, que não pensemos que tudo o que acontece em nossa vida seja para nossa perda. Por um lado, é bem verdade que se nosso coração não estiver certo sofreremos perda, mas por outro lado, se nosso coração estiver certo, seremos grandemente beneficiados, pois todas estas circunstâncias têm o objetivo de revelar o que nos vai no coração. A verdadeira condição do coração de Davi é revelada mediante as provações de uma vida vivida na cruz. Quarto. Os filhos de Deus, pois, devem não somente ter cuidado com seu falar e com sua atitude, mas ainda, devem ter cuidado com o pensamento e intenção de seus corações. Muitas vezes nossa expressão externa não necessariamente revela o estado interior. Na maioria das vezes é nosso sentimento interior que trai o verdadeiro estado de nosso coração. Quão fútil é simplesmente guardar os nossos lábios. Se nosso coração não estiver certo, mais cedo ou mais tarde, será expresso abertamente, e, muitas vezes, quando menos esperamos. Um exemplo disto seria as palavras ociosas que proferimos a respeito dos outros. Quanto mais nosso coração se estender para Deus e quanto mais puro ele for, tanto menos serão as palavras ociosas proferidas por nós. Todas as vezes que fuxicamos ou murmuramos contra alguém traímos alguma irregularidade em nosso coração. Se o coração da pessoa fosse devotado totalmente para Deus, ela não diria palavras ociosas contra os outros. Um irmão disse certa vez: se um irmãozinho peça contra mim, a esse posso perdoar, mas se um irmão grande peça contra mim, a esse não posso perdoar. Outro irmão que ouviu dizer isto olhou para o peito deste irmão e sacudiu a cabeça várias vezes. O que ele queria dizer com este gesto era: seu coração. Seu coração. Ao perdoar um irmãozinho, mas não perdoar um irmão grande, você expõe o que lhe vai no coração. O fato de um irmãozinho pecar contra você e ser perdoado não mostra de modo nenhum o verdadeiro estado do seu coração, mas ao recusar-se a perdoar um irmão grande que peça contra você, isso realmente revela o que lhe vai no coração. Por meio deste incidente, o coração não perdoador daquele irmão foi revelado. Que possamos ver que algo pequeno pode não ser queimado por um único palito de fósforo, mas será totalmente consumido numa fornalha de fogo. Isto mostra que tal coisa pode ser queimada. Usando a ilustração, um irmãozinho não podia testar o coração daquele irmão, mas um irmão grande foi usado para expor o seu verdadeiro estado interior.
Se nosso coração estiver correto, não seremos sacudidos por ninguém, pois olhamos somente para Deus. Davi provou ser um homem segundo o coração de Deus porque onde quer que o Senhor o colocava, seu coração se conservava em relacionamento direto com Deus e não com os homens. Davi aceitava tudo das mãos de Deus e tentava ver as coisas da perspectiva dele. Permita-me repetir, Deus usa as circunstâncias a fim de revelar nosso coração. Que possamos, portanto, orar, ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença.